Agora eu vou falar sobre o choque anímico, que é uma das abordagens terapêuticas que alguns médiums têm mais predisposição a desenvolver. O choque anímico acontece quando um espírito, geralmente num estado de adormecimento, como se estivesse sem lucidez, ele é colocado em contato com o corpo energético do médium para receber uma carga energética que vai, como se fosse dinamizar, forçar um movimento nas energias desse espírito. É como se fosse dar uma carga de energia, né? A analogia que a gente pode fazer é aquele carro que está sem bateria, que alguém vai ali e vai dar uma carga nele. Ou ainda aquela dos desfibriladores, né? Desfibriladores usados por uma pessoa que está perdendo os sinais vitais e eles tentam reanimar essa pessoa, né? Essa ideia de reanimar é bem adequada para a funcionalidade do choque anímico. Alguns espíritos, depois da desencarnação, eles ficam no estado de coma. E esse coma, ele requer muitas vezes uma circulação de uma energia mais densa, mais intensa, mais material. E o choque anímico facilita para que esses espíritos possam ser assistidos. Uma outra ocasião são espíritos que estão entorpecidos dos seus pensamentos, da sua mente, às vezes por terem utilizado, vamos dizer assim, substâncias tóxicas, drogas, né? Ou estão com ideias fixas, espíritos que estão com o que a gente chama de monodeísmo, né? Essa ideia de ideia fixa. Um espírito que está com algum tipo de paralisia, enfim. Esses espíritos também podem ser beneficiados com o choque anímico. E pode ocorrer também o uso do choque anímico como um mecanismo para neutralizar algumas ações de outros espíritos. Então, o choque anímico tendo essa característica de despertar, de causar um impacto energético forte, pode ser usado para colocar algum espírito que está com meio desviado, que está com uma intenção assim muito envolvido com certos pensamentos, certos sentimentos de ódio, de mágoa. Às vezes isso daí também pode ser usado, o choque anímico também pode ser usado para fazer essa revitalização, para fazer essa dinamização abrupta desse perispírito. Essa triagem dos espíritos que vão receber o choque anímico também é feita pelo plano espiritual. E, via de regra, assim, a princípio, nenhuma dessas abordagens terapêuticas é feita de forma violenta e para prejudicar o espírito. A violência é o último recurso utilizado pela espiritualidade, é o uso da força, é o uso da imposição, né? Então, esse caso que eu falei de espíritos que estão assim mais densificados, que precisam do choque anímico, isso é uma situação talvez exceção. O mais comum são esses espíritos que precisam ser reanimados, que passaram por um processo de adormecimento muito grande pós-desencarnação e que precisam receber algum tipo de auxílio. E o choque anímico, ele é muito parecido com a questão da ectoplasmia, com uma diferença de que o choque anímico ele serve mais para é como se fosse realmente uma dinamização através do impulso energético. E já os médiums ectoplastas, eles vão doar energias. E aí são os fluidos dos médiums que são retirados deles e que vão ser utilizados para formar, para reconstituir órgãos espirituais, né, para restaurar o perispírito de alguns espíritos que foram deformados, né, ficaram deformados com o tempo, em situações degradantes pelas quais eles passaram, né? Então as cirurgias espirituais, elas acontecem principalmente com o concurso, com o auxílio dos médiuns ectoplastas, que é outro tipo de mediunidade com efeito bem físico, né? O choque anímico, ele pode acontecer
uma sensação bem suave, só uma sensação interna de choque, assim, de um impulso, de uma descarga, de uma mioclonia, né, numa contração muscular rápida, assim, mas algo sutil, uma sensação de que algo chegou e sumiu, enquanto que em ocasiões de uma pessoa que tem, vamos dizer assim, uma predisposição realmente mais intensa ao choque anímico, a pessoa pode ter até alguns espasmos, né? Pode ficar, ter movimentos abruptos, pode ficar tendo uma série de impulsos musculares também, né? Enquanto que na mesma ideia, os ectoplastas, as pessoas que doam energias, geralmente elas sentem algumas coceiras, elas sentem que a energia está sendo doada, elas podem sentir frio, elas têm sensação dos fluxos de energia que estão sendo movimentados. E em casos mais intensos, né, e raros também, a pessoa pode até ter uma semidesmaterialização ou mesmo uma materialização maior, uma desmaterialização maior, ou seja, ela está doando tanta energia que parte do corpo dela temporariamente se desmaterializa, né? Os espíritos, isso não significa que a pessoa vai perder o corpo simplesmente, né? Mas os espíritos, eles usam tanto os fluidos mais densos, materiais daquela pessoa, que parte da densidade, até mesmo do peso dessas pessoas diminui, né? Há um tempo atrás, quando se faziam pesquisas sobre esse assunto, logo após assim, o surgimento do espiritismo, tiveram várias pesquisas laboratoriais com ectoplasmia. E eles botavam os médiuns ectoplastas em balanças enquanto eles faziam as sessões mediúnicas e percebiam que durante as sessões eles estavam perdendo peso, porque parte dos fluidos deles eram usados pelos espíritos. E esses médiuns mais raros, eles conseguem doar tanto fluido assim mais semimaterial, que podem ocorrer até mesmo materializações de espíritos. Esse tipo de fenômeno não é comum, assim, é mais raro de acontecer em reunião mediúnica, e o mais comum mesmo são as doações energéticas mais superficiais. Da mesma forma, o choque anímico, o mais comum mesmo é uma sensação mais sutil, sem tanta intensidade, sem tanto movimento. Mas pode acontecer também com espasmos musculares ao mesmo tempo, né? Então isso encerra esse detalhamento dos diversos tipos de mediunidade e de como elas colaboram para a terapia no trabalho da reunião mediúnica.